E o capítulo 23 de Atos, quem é que está falando? 23, verso 1. Quem está falando? Shaul também. Então, considerando o outro livro escrito por ele, vamos considerar que aqui, nesta porção de hoje, Shaul vai falar. Amém? Bom, 23:1. Shaul olhou diretamente para eles e disse: irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Elohim, com toda boa consciência, até o dia de hoje. Bom, pergunto, dia de hoje, tem quanto tempo mais ou menos de nós? O dia de hoje, que Rabino Shaul está falando aqui, ele é antes ou ele é depois da sua conversão? Por que vocês estão rindo? Algumas Bíblias têm como título, capítulo 9 e 10 lá de Atos, a conversão de Shaul. Vocês estão rindo por quê? Bom, o Rabino Shaul converteu, no capítulo 9, capítulo 10 lá de Atos, né? Mas se você perguntar para um cristão, o Rabino Shaul converteu a quê? Aí vai dizer para você que foi ao cristianismo. A pergunta a se fazer é, onde que você leu na Bíblia que no capítulo 9, 10, 11 de Atos, existe cristianismo? Se cristianismo é algo que vai nascer lá na frente. Ah, Rabino, mas diz que no livro de Atos, em Antioquia, os discípulos foi chamado de cristão. Mentira. Isso é tradução tendenciosa, maléfica. Você pode pegar o texto hebraico, eles foram chamados de messiânicos. Tem cristão lá no texto, não. Traduziram para português dizendo, mas foram chamados cristãos de jeito nenhum. Foram chamados de messiânicos. Então, capítulo 23, está antes ou depois da suposta conversão de Paulo? Depois. Agora, olha como é que as coisas são contraditórias. Capítulo 9, capítulo 10, né, ele sai, depois ele encontra com Yeshua, e na Bíblia tradicional, título lá, conversão. Me responda uma coisa, quando você converteu, você que foi um cristão católico, quando você converteu, algum dia você retornou lá atrás, no meio daquele lugar que você fazia parte? Sim ou não? Não. Você chegou alguma vez lá para o seu líder, que era o padre, chamou ele de irmão? Alguma vez? Também não. Frequentou uma reunião deles depois que você saiu de lá? Sim ou não? Não. Agora, como é que eu estou no capítulo 23 de Atos? Aqui já tem mais de, podemos dizer que no mínimo uns 20 anos depois, o Rabino Shaul está no meio de judeus, fariseus e, tradução portuguesa aí, né, saduceus. E ele já começa dizendo uma coisa aqui, irmãos. Converte no capítulo e depois está no meio da onde ele tinha saído. Está ainda meio esquisito, tá não? Agora vamos analisar mais texto. Porque esse negócio de ficar só falando as coisas, né, não funciona. Tem que provar na Bíblia. Tá. Verso 2. Contudo, Cohen Agadol, Anania, ordenou aos que estavam perto de Shaul que lhe batessem na boca. Então Shaul lhe disse, Deus o ferirá, Elohim o ferirá, parede embranquecida. Você está aí para me julgar de acordo com a... Repete. Você está aí para me julgar
conforme a, ou de acordo com a, bem forte, Torá. Eu queria só saber mais uma coisa. Aqui, no capítulo 23 de Atos, Yeshua já morreu? Já ressuscitou? Já foi para a eternidade? Já não anulou a lei? Mas dizem que já. Diz que na morte dele ela anulou tudo. Agora, como é que o Rabino Shaul diz para alguém que aquela pessoa está ali para julgá-lo segundo a Torá, se a Torá foi abolida por Yeshua? Incoerente, né? Um discípulo de Yeshua, seguidor de Yeshua, que sabe que Yeshua anulou a Torá, diz para alguém que ele está sendo julgado de acordo com a Torá. Que Torá se ela foi abolida? Conforme eles pregam por aí. Tem um trem esquisito. Ou essa turma que está ensinando que a Torá foi abolida não sabe de nada, ou o Rabino Shaul está errado. Qual a opção que você quer ficar? Eu acho que a primeira está mais coerente. Estão falando que não sabem. Porque o Rabino está dizendo aqui que ele está sendo julgado de acordo com a Torá. Agora, como é que ele vai ser julgado de acordo com a Torá se a Torá foi abolida por Yeshua? Continua. Contudo, a transgride mandando me bater. Ele está dizendo para o Kohen Hagadol, para o sumo sacerdote, que ele está transgredindo a Torá. Por que ele não falou assim, bom, né? Se fosse antes de Yeshua, eu ia até dizer que você estava transgredindo a Torá, mas agora a Torá já foi abolida mesmo, né? Então agora você pode fazer o que você quiser, né? Não é isso que ele fala. Continua. Os que estavam perto de Shaul disseram: é o Kohen Hagadol de Elohim que você está insultando. Shaul disse: irmãos, eu não sabia que ele era o Kohen Hagadol. Pois está escrito na... Mas agora não vale mais, porque Yeshua anulou, não é? É isso que ele falou aí? Ele mesmo se pegou como transgressor da Torá, porque a Torá diz, não pode falar do líder. Aí ele fala, irmãos, eu não sabia que ele era o Kohen Hagadol, porque está escrito na Torá. Agora, se está escrito na Torá e a Torá foi abolida, para que vai citar isso? Estão me entendendo? Está escrito na Torá. Você não deve falar de forma depreciativa a respeito de um líder do seu povo. Está escrito na Torá. Mas como a gente não tem mais Torá, porque ela foi abolida, pode falar de quem você quiser. Talmidim Music, a sua rádio judaica.